Graça e paz da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso café com Bíblia, que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 13 ao 17. Aleluia! Então Eliseu disse ao rei de Israel: O que tenho eu contigo? Vá aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. E o rei de Israel lhe respondeu: Não, porque o Senhor ajuntou estes 3 reis para nos entregar na mão dos moabitas. Eliseu toma como uma obrigação sobre ele repreender os monarcas de Israel, o qual, embora tivesse tirado a imagem de Baal que seu pai tinha levantado, ainda assim fazia o que era mal aos olhos do Senhor e tinha aderido aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Está lá em 2 Reis 2, do versículo 2 e 3. O rei de Israel lhe respondeu sabiamente. E Eliseu disse: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não tivesse respeito à presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Isto declara que, com efeito, Jorão e o rei de Edom deviam a sua vida a Jeosafá. Mas agora me traga um tocador. E enquanto o tocador tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. É muito provável que estes tocadores fossem músicos que vinham, cantavam os salmos, né? E cantavam os salmos. A música que é tocada pelo Senhor revigora, cura e liberta. Está lá em 1 Samuel 16, do versículo 23. E ele, Eliseu, disse: Assim diz o Senhor, fazei muitas covas neste vale. Porque o Senhor diz assim: Não vereis vento, nem vereis chuvas. Entretanto, este vale será cheio de água, e beberei vós, e vossos animais, e vosso gado. Haveria chuva, mas uma grande distância, na realidade, ela não estaria ao alcance da vista, mas a água correria pelo vale e encheria as covas. Aleluia, Deus da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças, graças e graças te rendo, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua bondade é infinita. Aleluia, Deus da glória. Aleluia, aleluia, Senhor. Aqui no capítulo 5, do versículo 13 e 4, os servos de Naamã o persuadiram a desistir. O orgulho humano, então ele foi curado. Aleluia. No capítulo 5 de 2 Reis, né, do versículo 15, diz assim: As palavras seguintes de Naamã a Eliseu soaram como outra declaração paradigmática dos resultados esperados da grande obra de Deus. A resposta de fé da parte daqueles que experimentam ou são informados das grandes obras de Deus. Também está lá em Êxodo 18, do versículo 9 e 10. Aleluia, Deus da glória. E Josué 2, 10. Aleluia. E 1 Reis 8, 42 e 43. No Salmo 66, do versículo
5:8, aleluia, Deus da glória. Eliseu não estava em seu ministério pelo dinheiro. Ontem e hoje. O ministério é um chamado e não uma carreira. Eita, Jesus da glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você vive o que Deus manda você fazer, quando você obedece, você vê milagre. Aquele general, né? Ele era um homem de posição, né? Um homem grande guerreiro, né? Mas ele teve que se humilhar. Às vezes, nós, seres humanos, nós nos encontramos em fases em que o crescimento é tão grande, né? Dentro da palavra de Deus, que às vezes nós achamos que nunca erramos, nunca falhamos. Quando nós colocamos o nosso eu na frente, nós já estamos errando, já estamos falhando. E aqui, aquele homem teve que obedecer. Porque era no Rio Jordão que ele tinha que se banhar, e não nos outros rios. Porque Deus queria curá-lo naquele lugar. Aleluia, Jesus. A tua cura depende de você. Depende de mim. Quando nós carregamos sentimentos que Deus não está no negócio, a gente sofre. Tem sofrimento. Porque nós queremos algo, muitas das vezes, que Deus não deu daquele jeito. Não é daquele jeito. E nós queremos viver. Aqui, esse general, foi difícil para ele, porque até os seus criados, né, as pessoas que estavam junto com ele, não quiseram que ele mergulhasse naquelas águas. Mas ele precisou obedecer à voz do profeta, né? E ele teve que mergulhar para que ele fosse limpo. Aleluia, Jesus. Então essa é a mensagem de hoje. Nós precisamos nos limpar mais. Somos falhos, somos errados. Se eu disser que eu sou 100%, seria hipócrita. Eu não sou hipócrita. Aleluia. Falhamos, erramos, mas Deus, Ele ainda cura, Deus ainda liberta, Deus salva. A salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, você ouve tanta coisa de tanta gente, o que tu tá fazendo aí? Por que tu ainda tá aí? Aí é só lugar de humilhação. Mas é o lugar que, no momento, Deus quer que eu esteja. Ainda não mandou eu sair. Se Ele mandar eu sair, eu saio. Se Ele te mandar sair, tu vai sair. Mas é o tempo dEle. Se você está vivendo algo difícil com Deus, é porque Ele está te preparando para algo maior. Tenha certeza disso. Que Deus, Ele vai te honrar. A honra de Deus é superior à honra do homem. O homem, quando te honra, fica só aqui. Agora, quando Deus te honra, eita, Jesus, tem festa até no céu. Essa é a mensagem de hoje. Vamos confiar no Senhor. Vamos nos entregar verdadeiramente para esse Cristo e viver o que Ele quer. Eu não prego religião, eu não prego placa de igreja. Eu prego salvação. Jesus quer nos salvar. Nós somos escolhidos, separados para Deus. Vamos fazer somente o que é certo, amém? Que Deus te abençoe e te guie. E tudo que tocar tuas mãos seja abençoado, em nome de Jesus. Amém.